Tá quente mesmo. Aqui está meio pesado. Hoje, 33 graus. Hoje o calor está bravo. Então, meus irmãos, está chegando aqui a nossa hora. Hoje, dia 3 de março de 2023, nesse horário das 17h30, nós fazemos o estudo da obra Parábolas e Ensino de Jesus. Nós estamos estudando a parábola do rico e Lázaro, uma parábola maravilhosa. Mas antes de iniciarmos, nós vamos agradecer a Deus a oportunidade que todos nós temos de nos encontrarmos aqui para estudar, para conhecer um pouco mais da doutrina dos Espíritos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça sempre. Eu vou pedir ao Beto, o Beto do lado de cá, para fazer a leitura da parábola. Não, a leitura da parábola, vê aí no início do livro. É só até aqui, tá? Ele vai começar a fazer a leitura da parábola para nós relembrarmos. Parábola do rico e Lázaro. Havia um homem rico, se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que estava deitado ao seu portão, desejoso de fartar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém as dava, e os cães vinham lambê-las úlceras. Morreu o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão, e a Lázaro no seu seio. E clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, e manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro do mesmo modo os males. Agora, porém, ele está consolado, e tu em tormentos. Demais entre vós, e vós está firmado um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, não os de lá passar para vós, nem os de lá passar para nós. Ele replicou: Pai, eu te rogo, então, que os mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para os avisar, a fim de não suceder virem eles também para este lugar de tormento. Mas Abraão disse: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçamos, respondeu ele. Não, pai Abraão, mas se alguém for ter com eles dentre os mortos, hão de se arrepender. Replicou-lhe Abraão: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Bem, aqui é Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Agora nós vamos pular 9 parágrafos, tá? 9 parágrafos. Vamos reler o último parágrafo estudado na última aula aqui. O último parágrafo que nós estudamos foi esse parágrafo aqui. Sem dinheiro, sem crédito para arranjar a melhor morada, que lhe foi destinado o Hades. E, segundo diz o texto, ele lá se achava contrariado por lhe faltarem as comodidades que tivera na terra, os gozos de que fizeram o seu reino no mundo. Então, esse último parágrafo aqui, que nós lemos na aula passada, é muito interessante, né? Sem dinheiro, sem crédito para arranjar a melhor morada. Quer dizer, na verdade, ele está o quê? Sem virtudes, né? Sem virtudes. E por estar sem virtudes,
ele não pode estar se localizar numa situação melhor no plano espiritual. Não é verdade? E é o que bem nós estudamos aí. Porque quando nós não fazemos por onde nos melhorarmos, como é que nós vamos poder pleitear uma melhor posição na espiritualidade quando a gente desencarnou? Se nós não fizermos esforços por nos melhorarmos, como é que a gente vai querer conseguir uma melhor posição? Então, é o que ele diz aí, o Caibar diz aqui, né? Que coisa mais constrangedora para alguém, de repente, se vir despido em meio ao público, não é? É uma coisa muito, muito constrangedora para uma pessoa. É algo que realmente abala o íntimo da pessoa. Então, ele chega no plano espiritual como se fosse alguém que, de repente, se visse despido no meio da rua. Um monte de gente olhando para ele. Olha a vergonha do fracasso para ele. Ele se percebe sem créditos, né? Desnudo de virtudes. Ainda mais que ele olha para o mendigo e vê o mendigo numa posição melhor do que ele. Né? Então, não sem dinheiro, sem crédito. Uma pessoa que não tem crédito, você pode até ser pobre, mas se você tem crédito na praça, você é bem recebido no comércio. Não é? Então, sem crédito, sem dinheiro para arranjar a melhor morada. Então, ele foi destinado a Hades, que a gente vai ver que não é um lugar muito agradável. E aí, e segundo diz o texto, ele para lá se vai contrariado, porque as comodidades, o lugar para onde ele vai ser encaminhado é bem diferente do que ele estava acostumado aqui na Terra, né? E ele, aqui na Terra, gozara de muitas benesses, e de repente ele se vê lá sem nada, né? Aí, no parágrafo seguinte, que é quando começa a nossa aula, Lázaro representa os excluídos da sociedade, o mendigo, né? Os excluídos da sociedade terrena, aqueles que, quando muito, podem chegar ao portão dos grandes templos, aqueles que não podem atravessar os umbrais dos palácios dourados, aqueles que essa sociedade corrompida do mundo despreza, amaldiçoa, cobre de labéus, crava de setas venenosas que lhe chegam ao corpo todo. Aqueles que, quando entram numa lancha, por não estarem bem vestidos, ou por não terem a cor adequada para a sociedade vigente, são seguidos pelos seguranças da loja. Não é assim que a gente vê, muitas vezes? O segurança da loja olha lá, mal vestido, de cor, aquela cor que não é muito adequada o que a mente acha de gente do bem, não é? Aí começa a seguir as pessoas dentro da loja. Aquele que, quando chega no prédio, o porteiro manda entrar pela porta de serviço. Aquele que, quando vai entrar no restaurante, vem correndo, segurança do restaurante. Não, aqui você não pode entrar, não. Pode sair, por favor. A gente não vê isso? Aquele que, quando vem pela calçada, as pessoas se afastam ou atravessam para o outro lado. Quando ele vem se aproximar de você para falar alguma coisa, sei lá, você já nem deixa falar. Não. Esses são os Lázaros. Esses são os Lázaros do século XXI. Que está por aqui, pelos nossos bairros, pelas nossas cidades, que muitas vezes não pode entrar nem num shopping mais fino, né?
que barram mesmo na porta, barram mesmo. Quem já não viu isso? Né? São os excluídos, né? Os excluídos, é o que ele falou aqui. Lázaro representa os excluídos da sociedade terrena. São as domésticas que, muitas vezes, por mais absurdo que seja, o patrão não quer nem que use o banheiro da mansão. Aí manda ela usar. Uma vez eu estava vendo sobre isso. O banheiro lá do fundo. Ela não pode usar o banheiro social da casa. Essa semana, tinha uma falando que o patrão não deixa, ela não podia aquecer, não sei se era na loja ou na casa, a comida dela no micro-ondas dele. Ele não permitia que ela aquecesse a marmita, porque ela não almoçava na casa do patrão. O patrão, na hora do almoço, não dava almoço a ela. Tá? Uma pessoa trabalha para você. É empregado doméstico. E na hora do almoço, você não deixa ele comer da sua comida, ele tem que trazer a marmita de casa. E não deixava ela esquentar no micro-ondas dele, que deve ser de ouro, né? Então, ela tinha que trazer a comida super quente, ou então ir na casa da vizinha lá para pedir para aquecer, para ela poder comer. Gente, isso tem muito ainda, né? São os essa situação que a gente viu lá no Sul, das situações análogas à escravidão, são os excluídos. E ainda veio o vereador, o deputado, com aquele discurso, você vê que é altamente discriminador, excludente. E hoje, quando ele viu que corre o risco, já foi expulso do partido, e corre o risco de perder o mandato, ele disse que teve um lapso de memória, que ele teve assim, um negócio, por isso que ele falou aquelas besteiras todas. Aquele negócio que ele teve é quando ele viu que ele vai perder o salário gordo de deputado, aí ele teve eu até brinquei, teve um lápis de memória, entendeu? O lápis dele apagou, quebrou a ponta, entendeu? Então, ele logo pedindo perdão, desculpa, aquela coisa errada toda, né? Então, o que ele diz aqui? Lázaro representa os excluídos da sociedade terrena, aqueles que, quando muito, podem chegar ao portão dos grandes templos, aqueles que não podem atravessar os umbrais dos palácios dourados, aqueles que essa sociedade corrompida do mundo despreza, amaldiçoa, cobre de labéus, grava de setas venenosas que lhe chagam o corpo todo. Os Lázaros não são esses pobres orgulhosos do mundo, que não têm muitas vezes o que comer e o que vestir, mas estão cobertos com a púrpura do orgulho, tá? Porque como esse cidadão aí que o Roberto falou, são os pobres orgulhosos do mundo, tá? Aí ele continua aqui. Não é essa gente, no caso, né? Não, desculpe, eu me equivoquei aqui. Ele está falando de um outro tipo. Ele diz aqui, os Lázaros não são esses pobres orgulhosos do mundo. Porque tem o pobre que está andando na rua em andrajos, com o pé no chão, que não tem o que comer, mas que tem um orgulho terrível. Aí ele diz, esse não é Lázaro. Os Lázaros não são esses pobres orgulhosos do mundo, que não têm muitas vezes o que comer e o que vestir, mas estão cobertos com a púrpura do orgulho. E a gente sabe que tem muita gente assim. Aqueles irmãos que quem trabalhou lá no CEOI, né, a Verinha Eckert sempre contava essa história, e outros companheiros também, que às vezes eles iam distribuir a quentinha na rua, na madrugada, e o sujeito, antes de receber a quentinha, recebia a quentinha, abria. E quando ele via que era angu, soja, feijão, que sempre era assim, feijão, arroz ou anguzinho quente, ele pegava e jogava fora e dizia que ele não era cachorro para comer angu.
Uma vez eu passei por uma situação lá no CIOI que eu fiquei, sabe, eu não me controlei, né? Espírito inferior não se controla. Então, a doação daquele domingo foi verduras. Um companheiro que tinha uma horta doou muita verdura, alface, couve, agrião, sabe? Então, o pessoal da cozinha separou uma bolsa de verdura para cada um. Mas era aquela verdura bonita, né? Alface, cada um levou uma sacola cheia de alface, agrião, couve, muita verdura. E eles foram dando para todo mundo. Quando aí eu já tinha terminado de dirigir a reunião, eu estava assim perto do portão, e eu estava entregando para o pessoal do Domingo de Luz. Aí veio uma companheira, entreguei para ela, aquela bolsa cheia de verdura bonitinha. Ela saiu pelo portão. Assim que ela saiu, me deu um negócio, e eu disse assim, vou atrás dela. Sabe aquela coisa, aquela intuição? Eu fui atrás dela. Quando eu chego no portão, tinha uma lixeira grande na calçada ali, olha, ela pegou a saca cheia de verdura e botou dentro da lixeira. Bum! Na hora que ela botou e virou, eu estava nas costas dela. Eu disse assim, o que é isso? Aí ela virou e disse assim, eu não sou cavalo para comer mato. Eu virei para ela e disse assim, então você me dá o saco aqui, porque lá em casa tem um monte de égua. Eu falei assim, meu ela. Sabe? Na hora, e peguei o saco e entrei dentro do senhor. Eu não sou cavalo para comer mato. Ah, mas não aguentei, não aguentei. Vê assim, ó. Eu disse, pô, me dá esse saco aqui, que lá em casa tem um monte de égua. Sabe? Ela ficou com o olho desse tamanho que ela não esperava. E foi embora. É isso aí, entendeu? Ela podia não querer comer verdura, pegava e dizia assim, olha, eu vou devolver, porque lá em casa ninguém come verdura. Tem gente que não gosta de verdura. Né? Ou então, se ela dá para outra, que eu tenho muita verdura lá em casa, que eu fui. Tia, né? Eu tenho muita verdura lá em casa que eu fui na feira, comprei verdura, né? Se ela dá para outra pessoa. Então, ela pegou e jogou na lata de lixo. A sorte que a lixeira estava vazia. Ela pegou e botou assim, pum, lá, com toda a força. Assim. É isso aqui. Essa irmã não é um Lázaro. Ela não é um Lázaro, né? Então, ele diz aqui, não é essa gente que não tem dinheiro, mas tem vaidade. Não tem palácios, mas tem egoísmo. Não tem jantares opíparos, aqueles super jantares, mas tem prazeres nefastos. Não, os pobres de que Lázaro serviu de símbolo da parábola são os que sofrem com resignação. São os que desprezam os bens da terra porque buscam as coisas de Deus. Cuidado quando ele fala desprezam os bens da terra, tá? Não vamos pegar isso e levar ao pé da letra. Quer dizer que eu não posso querer coisa boa. Lá em casa não vai ter geladeira, lá em casa não vai ter televisão, lá em casa não vai ter nada. Não é isso. Porque tem gente que já vai, né? E radicaliza. Não é isso. São aqueles que não dão mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. É isso que ele está falando, né? São aqueles que se veem usurpados daquilo que por direito lhes pertence no mundo, mas pacientes e resignados não se revoltam, porque creem no futuro e esperam as dádivas que lhes estão reservadas por Deus. Aí eu me lembro do caso. Hoje até nós vimos isso vendo comentário, mas não é por aí. Né? Às vezes a pessoa chega lá na clínica para ter o atendimento, o médico faltou. Aí a pessoa vai e quebra tudo. A gente não vê caso assim? Vai no banco, quebra tudo. O ônibus faltou, então vamos tacar fogo em todos. Aí ele lembra que não é só ele. Amanhã, quando o outro chegar lá para ser atendido na clínica, a clínica está fechada, porque está tudo quebrado. Ele não lembra, né? Os ônibus estão queimados. Então, não adianta essa atitude. Você pode, sim, fazer um protesto, não é? Junta 3, 4 companheiros ali, vai lá no departamento, faz um protesto, escreve uma carta, né? Faz uma denúncia, chama a televisão, não faz uma reportagem sobre aquilo. Essa é a atitude. E não você partir para a violência.
Então, é assim, não, eu tenho direitos. E Jesus nunca falou que você não exige os seus direitos, mas há maneiras de fazer isso. Né? Há maneiras de fazer isso. E a violência nunca foi boa conselheira. Né? Então, porque você pode acabar até sendo vítima dessa violência. Vai que aquele outro com quem você está reclamando seja um violento também. Né? Então, ele diz aqui, Lázaro são aqueles que são pacientes. Ser paciente não quer dizer que você não vai reivindicar os seus direitos. Tá? O paciente, ele reivindica os direitos dele, mas com educação, seguindo a lei, tá? Não se revoltam, porque creem no futuro e esperam as dádivas que lhes estão reservadas por Deus. Então, o que ele disse aqui não impede você de, como cidadão, ir buscar os seus direitos, mas que você saiba fazer isso com ordem, né? Com decência, sem revolta, sem violência, que a violência só atrai mais violência. Eles sabem, porque estudam, esperam e oram que existe o Criador, o Lázaro, né? Um Pai Supremo que lhes dará o prêmio de suas vigílias, um salário pelos seus afazeres morais, uma luz para a sua orientação espiritual, e que esse prêmio, esse salário, essa luz, embora às vezes pareça tardar, não faltará, porque a justiça de Deus é infalível e indefectível. É porque às vezes a gente quer que a justiça de Deus se faça na hora que a gente quer. Né? Houve a injustiça agora, então a gente quer agora correção. Mas será que a gente está querendo a justiça agora? Ou a gente quer vingança? Com aquela coisa de justiça, justiça, justiça. Né? Deus, a lei de Deus, ela é perfeita. E Deus também não disse assim, estou precisando de ajudante para aplicar a minha lei de justiça. Ele não disse isso, mas a gente acha que Deus precisa da nossa ajuda para fazer a justiça. Tá? Aí a gente mete os pés pelas mãos. Então, e assim que morreu Lázaro, o mendigo, e foi conduzido pelos anjos ao seio de Abraão, morreu também o rico e foi posto no Hades. Eles morreram mais ou menos ali no mesmo período, vamos dizer assim. Isso é uma parábola, né, gente? Não é um fato que tenha acontecido. Aí ele diz aqui, duas personalidades distintas. Uma que gozou de todos os bens, outra que sofreu. Uma a quem nada faltava, outra a quem tudo faltava. Vão trocar agora as suas condições. Vão mudar de cenário. O mendigo vai para a abundância. E o rico é que passa a mendigar. Que abundância é essa? É a abundância de ter muita comida? Muita roupa? Muitos objetos pessoais? Não. E que mendigar o quê que o outro vai mendigar? É um prato de comida? É uma roupa melhor? É uma moeda? Não. É o reverso da medalha que se apresenta a todos nós no dia do julgamento. Não existe aquele julgamento, né? Como o pessoal dizia, né? Lá, quando chegar no plano espiritual, vai ter o julgamento, vai ter o tribunal, né? Não é esse julgamento, porque tem muita gente, até hoje, que vai ter, Deus vai julgar todo mundo, né? Você foi bonzinho, vai para o céu. Você que foi malzinho, vai para o inferno. Tem gente que até hoje acredita, tem religiosos que até hoje pregam isso. Tem a toga e o maquelo. Depois. Aí ele diz assim, né? Vós tendes visto muitas medalhas? Figuremos-las numa libra esterlina.
De um lado traz a figura do rei, mas do outro traz o seu valor real. Assim acontece também conosco. Cada um de nós é uma medalha. E como a medalha, a libra de ouro vale segundo o câmbio corrente, assim também nós valemos de acordo com o câmbio espiritual que taxa o valor das nossas almas. Nós valemos por aquilo que conquistamos. Lembra que nós estudamos isso na aula anterior? Né? Nós valemos por aquilo que nós conquistamos. Eu não posso valer mais do que eu fiz por conquistar. Não posso. Então, ele diz aqui, aqueles que olham só a efígie não conhecem o valor do dinheiro, porque a efígie, o verso da medalha, traz só o retrato do rei, e a medalha não vale o rei. Assim também os que olham o homem só pelas aparências. Muitos de nós, né? Olha uma pessoa na rua, mal vestida, negra, que não está bem penteada, aí você diz assim, você olha e diz assim para aquela pessoa e já pensa o quê? Ah, já sabia, já sei. Não é assim que a gente fala? Fala, já sei. Também, né, não podia esperar coisa melhor. Agora, você olha uma pessoa penteadinha, arrumadinha, bonitinha, você abre a porta para ela, e às vezes é um assaltante. É um assaltante, porque ele está limpinho, bem penteadinho. Né? Aí você... E aí, o que acontece? Porque nós ainda vamos muito pela aparência. Então, ele diz assim também os que olham o homem só pelas aparências, pelo exterior, não conhecem o homem, porque o exterior do homem é efígie da vaidade, do egoísmo e do orgulho. O que vale na medalha é o reverso. O que vale no homem é o interior, ou seja, o espírito. O rico trazia do verso o característico do rei, mas depois que morreu, apurou-se o valor da medalha gravado no reverso. E esse valor não permitiu ao rico senão uma entrada no Hades. Tá? Só deu para isso uma vaguinha no Hades. Aí eu peguei esse livro aqui, tá? Parábolas, refletindo sobre as parábolas de Jesus, do Juarez Barbosa Perissé. Nesse livro, aqui, quando ele vai estudar essa parábola, ele vai dizer assim, na parábola apresenta-se uma distinção entre o bom pobre e o mal rico diante da morte. O bom pobre, espiritualizado, se liberta com a morte do corpo. O seio de Abraão representa o mundo espiritual, porque ele diz aqui, né? Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Percebeu isso da parábola? Sim. O rico, o pobre morreu, Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão. E o rico morreu e foi sepultado. Ele não disse que Lázaro foi sepultado. Lázaro foi para o seio de Abraão. E o rico morreu e foi sepultado. Há uma diferença aí. Um foi para o seio de Abraão, o outro foi sepultado. Então, ele diz aqui, né? O bom pobre espiritualizado se liberta com a morte do corpo e vai para o seio de Abraão. O seio de Abraão representa o mundo espiritual para o espírito equilibrado. Enquanto isso, a morte do mal rico resulta em seu sepultamento. Essa expressão contrasta com a situação descrita para Lázaro e está associada ao fato de estar o mal rico preso aos valores materiais, sofrendo as consequências da ligação ao corpo morto com maior dificuldade de libertação. Aquele que
não conseguiu se espiritualizar, ele, ao morrer, ele está ligado a tudo que é a matéria. E quando a gente desencarna, para onde vai a matéria? Alguém algum dia levou alguma matéria para o plano espiritual? No máximo, o perispírito. O resto fica tudo aqui na Terra. E o corpo é a maior representação da nossa matéria. O corpo vai para onde? Para debaixo da Terra, se tiver essa chance, né? Que de repente nem isso. O seio de Abraão representa... O seio de Abraão representa o mundo espiritual. O espírito equilibrado. Isso. Né? E o rico, ele é sepultado. Então, esse termo sepultado, né, está associado aos valores materiais. Ele vai sofrer as consequências dessa ligação ao corpo morto. Se o corpo morto vai para a terra, como ele está ligado aos bens materiais, é como se ele também fosse sepultado. Ele terá o quê? Maior dificuldade de libertação. E não vamos esquecer, falando assim como diz o povo por aí, a Vero, que tem muitos espíritos que, quando desencarnam, eles ficam ligados, sim, aos seus despojos materiais. Não ficam? Nós já vimos isso na literatura espírita. Inclusive, eles dizem, eu era como se eu estivesse vendo os vermes me corroerem, tendo a sensação dos vermes me corroendo, sentindo o cheiro da podridão. Eles não falam isso? Falam. Não é como um sepultamento? Se a pessoa for sepultada junto, né, de repente, se fosse um caixão e alguém fosse sepultado ali e não estivesse morto, e ao lado de um cadáver, ele não ia sentir? Ia. Olha a dificuldade para ele se libertar daquilo. É isso que ele está falando aqui. Né? Vamos voltar ao Caibar. Ao pobre, né, ele diz aqui, ao pobre que apurara desde a sua existência na Terra o que estava gravado no reverso da medalha, aquele, né, que foi buscando melhorar o seu íntimo, aquele que nós estudamos, né? Conquistas espirituais, conquistas culturais, né, melhorando cada vez mais. Esse sacrifício lhe deu o valor de ser levado pelos anjos ao seio de Abraão, que é o mundo espiritual, para onde vão os espíritos mais equilibrados, né? Como é diferente o julgamento de Deus do julgamento dos homens? Quando a gente fala de julgamento de Deus, gente, a gente está falando, na realidade, do julgamento da nossa consciência, né? Porque Deus não julga ninguém. Mas a gente usa essa expressão, julgamento de Deus. Mas, na realidade, é o julgamento da nossa consciência, né? Deus não se deixa levar pelo preconceito. Deus não se deixa levar pelo juízo humano, que é o seio de Abraão? A pergunta. Mas continuemos a nossa análise. Que é o Hades? Que é Hades? É isso que precisamos saber para melhor compreendermos a parábola do grande mestre. Seio de Abraão é a liberdade do espírito no espaço infinito, né? É o mundo espiritual, como disse o Juarez Barbosa Perissé. Seio de Abraão é o mundo invisível, onde os espíritos, com os seus corpos imponderáveis, olha o perispírito aí, caminham livres de todas as peias. Peias são algumas coisas que nos impedem de andar, né? Correntes, cordas que nos amarram, que limitam nossos movimentos, realizando sempre novas conquistas, fazendo novas descobertas, aprendendo, né? Aprendendo novas verdades, fazendo novas descobertas, aprendendo novas verdades que os elevam em conhecimentos
e os elevam em felicidade. Olha como está bem de acordo com o que a Sueli nos ensinou. Fazendo novas descobertas, aprendendo novas verdades, que os elevam em conhecimentos. Não é só conhecimento espiritual, não. Todo conhecimento. Que os elevam em felicidade. Ser de Abraão é um mundo da imortalidade, da luz e da verdade, onde quanto mais progredimos, mais aprendemos. E quanto mais aprendemos, mais sabemos amar nosso Deus e nosso próximo. É o mundo da fé verdadeira que abala e transporta montanhas, faz espumar oceanos e produz ventos, mas que também dá calma e bonança a todos aqueles que, como os discípulos do Mar da Galileia, batidos pelo rijo tufão, imploram o auxílio de Jesus. Lembra quando Jesus estava dormindo no barco e a tempestade bateu e eles metem, nós vamos morrer, o barco vai virar. Ajuda aqui, né? Imploram o auxílio de Jesus e, com a esperança de salvamento, ouvem as doces palavras do humilde de Nazaré soarem em seus ouvidos, como uma luz a iluminar o caminho numa noite tenebrosa. Né? E aí, eu trouxe aqui esse livro do Alírio de Cerqueira Filho, Parábolas Terapêuticas, volume 2, tá? Parábolas Terapêuticas, volume 2, do Alírio de Cerqueira Filho. E ele aqui vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Ele vai dizer assim, ele vai iniciar trazendo o versículo, né? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Aí ele diz assim, os anjos simbolizam as leis divinas, e Abraão a própria consciência do ser espiritual. Então, Abraão é a consciência do ser espiritual e os anjos as leis divinas presentes em sua consciência. Existe alguma forma de separar... Aí ele faz uma pergunta. Existe alguma forma de separarmos o ser espiritual da própria consciência ou de separá-lo das leis divinas? Não, porque a consciência é o patrimônio do ser espiritual e localiza-se no espírito. Então, quando a gente diz que o Abraão é a consciência do ser espiritual, antes, o Caibal disse assim, diferente do julgamento de Deus, do julgamento dos homens. E eu falei, não é, ele usa a expressão julgamento de Deus, mas é a nossa consciência. E ele aqui diz, Abraão é a consciência do ser espiritual, tá? É a consciência do espírito que vai realmente fazer o grande julgamento, né? E ele diz aqui, é a consciência do ser espiritual e não da personalidade, que é transitória. E as leis divinas são o patrimônio da consciência. Onde está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência. Então, aquele que está se esforçando por se melhorar, que está lutando contra os seus vícios, que está trabalhando para adquirir suas virtudes, que busca vencer o seu próprio orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo, que são os 3 cavaleiros do Apocalipse, que pode nos destruir. Esse que está travando essa luta terrível e está conseguindo a sua vitória é Lázaro. Ele é Lázaro. E ele vai para o seio de Abraão. Por quê? Porque a sua consciência o abona, permite isso a ele. Aquele que não está conseguindo, ou melhor, que não está fazendo o esforço, ele sabe que é o rico. Ele sabe que é o rico.
E ele sabe que vai ser sepultado. A sua consciência sabe. E a sua consciência o envia para o Hades. Então, o julgamento aí está. O julgamento aí está. Porque as leis divinas estão na nossa consciência. As leis divinas estão na nossa consciência. Então, não tem essa coisa de que, Deus me castigou, né? Deus fez isso, fez aquilo comigo. Não, Deus não fez nada comigo. Eu sou o meu grande juiz. Eu sou o meu grande juiz. Eu sei para onde eu devo ir. Eu sei. E eu vou. E eu vou. Eu vou para o Hades ou eu vou para o seio de Abraão? Eu vou. É automático. Porque essas leis estão na minha consciência. Por isso, diz o Alírio aqui, continuando Alírio, Jesus diz que o mendigo morre e é levado pelos anjos. Os anjos são as leis divinas, presentes na nossa consciência. Imaginando a coisa? Os anjos são as leis divinas presentes, né, na nossa consciência. Por isso, Jesus diz que o mendigo morre e é levado pelos anjos para o seio de Abraão, simbolizando assim o encontro do espírito com a consciência e com as leis divinas presentes em si mesmo. Então, eu estou aqui na Terra, tenho uma vida, eu desencarno. Minha consciência são os anjos, né? Ou melhor, as leis divinas que estão escritas na minha consciência são os anjos. E essa lei divina, que são os anjos, é que vão me levar ou para o seio de Abraão ou para o Hades. Deus, os anjos, Deus, Jesus o levou. Não. São as leis divinas da minha consciência, que são, entre parênteses, os anjos, né? Que vão me levar. Por isso, Jesus diz que o mendigo morre e é levado pelos anjos para o seio de Abraão, simbolizando assim o encontro do espírito com a consciência e com as leis divinas presentes em si mesmo. Por mais que o ser espiritual vitalize o ego, por mais que nós sejamos teimosos e queremos e desejemos viver como o rico, aquele que está sempre presente, está sempre preso às questões materiais, um dia esse encontro acontecerá. Entendeu? Por mais que o ser espiritual vitalize o ego, esse encontro um dia acontecerá. Por quê? Porque todos nós um dia teremos que ceder e perceber que não dá para ficar eternamente como rico. Um dia, todos nós seremos Jesus. Por mais que eu diga, não, 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 não. Um dia eu irei ao encontro dos anjos. Entendeu? Porque é da lei. Nenhum espírito vai se perder. Todos um dia serão puros. E aí ele diz aqui, é importante lembrar que tudo que está sendo relatado na parábola está acontecendo na intimidade da criatura. As mortes, tanto de Lázaro quanto do rico, simbolizam o processo de transformação que acontecerá sempre na intimidade do ser espiritual.
Gente, quando a gente vê uma parábola dessa contada por Jesus, quando Jesus contava a parábola para o povão que estava ali, ele contava a parábola. Aquele que tinha um pouco mais capacidade até pegava, mas a maioria do povo ficava o quê? Lázaro e rico, mas registrava a história. Nós, lá na época, registrava uma história. O homem rico, o homem Lázaro, o mendigo ficava na porta, cheio de chaga, cachorro. Essa é a história que a gente contava durante os 10.000 anos. Desde o dia que nós escutamos a parábola da boca de Jesus até hoje. A gente contava essa história, porque a gente não tinha capacidade de penetrar, né, no verdadeiro sentido da história. Mas Jesus sabia disso. Mas ele disse assim, mas você vai registrar a historinha, não vai? Vai, porque ela vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui. Um dia você vai conseguir penetrar nessa história, entender profundamente essa história. Mas para os discípulos dele, depois que o povo ia embora, ele se reunia e dizia assim, agora vocês 12 que estão aqui, ou mais alguns presentes, eu vou contar o verdadeiro sentido da parábola. Por quê? Porque amanhã, quando eu não estiver mais aqui, vocês vão ter que passar isso à frente. Mas vocês não vão poder ficar só repetindo o que o povo repete. Vocês vão ter que conhecer. Então, para os seus discípulos, e nós vemos isso, ele aprofundava dentro, até o limite que eles podiam suportar. Porque eles tinham conhecimento um pouquinho melhor que o povo. Até o limite que eles podiam suportar, aí ele dava entendeu? Uma explicação mais profunda. E hoje, já são 2.000 anos, nós já temos condições de compreender um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Levou 2.000 anos, né, gente? Mas lembra quando eu falei com vocês na aula passada sobre o tempo para a espiritualidade? Até que não foi 100.000 anos, né? Só 2, já melhorou. Melhorou, 2.000 para 100.000, melhorou. Então, quer dizer aqui, é importante lembrar que tudo que está sendo relatado na parábola está acontecendo na intimidade da criatura, as mortes, tanto de Lázaro quanto do rico, simbolizam o processo de transformação que acontecerá sempre na intimidade do ser espiritual. Antes, o indivíduo estava em consciência de sono. Nesse versículo, Jesus aborda a questão da morte como um convite ao despertar da consciência. Momento em que aparecem Abraão, que é a consciência, e os anjos, as leis divinas. Então, a gente estava em consciência de sono. E a morte, você repara que na parábola, Jesus diz assim, olha só, morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Já vimos que os anjos, né, são as leis divinas presentes na nossa consciência. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, a palavra morreu aqui é um convite ao despertar da consciência. Os dois morreram. Agora, um vai para o seio de Abraão. O outro, esse que vai para o seio de Abraão, está sendo o quê? Levado pelos anjos, as leis divinas presentes em sua consciência. O outro morreu e foi sepultado. Então, a palavra morte aqui significa um convite ao despertar da consciência. No momento em que aparece Abraão, que é a nossa consciência, né? Abraão é a consciência do ser espiritual e os anjos, as leis divinas. É o grande momento, né? Nós podemos dizer assim, é o grande momento do espírito. É o grande momento do espírito. É o momento da sua morte.
é um momento que ele vai agora despertar, né? Porque ele vai chegar ao plano espiritual, aí vai fazer aquela verificação do que ele fez, do que ele deixou de fazer, da situação em que ele se encontra. Não é esse momento? É o grande momento. Abraão é a consciência. Abraão é a consciência. Abraão, vamos dizer assim, é o plano espiritual, é a espiritualidade, é aquele momento, né? É a consciência do ser espiritual. Ele repara, o Juarez Perissé aqui, ele coloca, representa o mundo espiritual para o espírito equilibrado. É a grande consciência, né? É a consciência do ser espiritual. E os anjos, as leis divinas, presentes na nossa consciência. Então, esse é o grande momento. A morte é o grande divisor de águas. Você quer ver uma coisa? Às vezes, as pessoas, elas vivem uma família, né? O marido, a esposa, o pai, a mãe, e aí o pessoal desencarna. Uma morte comum, não vamos falar de morte, de suicídio, nada disso. Morreu morte comum. Aquele grande momento. Depois chega o plano espiritual, a gente vê na mesa mediúnica, às vezes, eu queria encontrar, às vezes morreu num acidente, numa morte coletiva, né? Eu e minha mãe morremos juntos, mas eu não encontro ela. Onde estão meus filhos? Eu não estou conseguindo encontrar os meus filhos. Mas não morreu todo mundo junto? Mas o instante da morte levou a quê? A separação. A separação. Cada um vai ter o quê? Os anjos na sua consciência, dizendo para onde você vai. Então, o outro vai dizer, como? Aí depois fica sabendo, como meu pai, meu filho pode estar lá nessa situação? Eles eram tão bons. Não, não. Os anjos levaram eles para outros locais. Por quê? Porque os anjos são as leis divinas registradas na nossa consciência. E esses anjos disseram, não, 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 não. Vocês não podem ficar juntos. Não é? Então, semana que vem, a gente continua aqui. Abraão foi o patriarca dos hebreus. E aí? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Como é bonita essa parábola. Como é atual essa parábola. Cai direitinho. Nossa, mas é muito perfeito. É muito cheio de simbolismo e fica bonito, né? Fica bonito. O anjo, a consciência, a paz de espírito, né? A certeza de que fez o que tinha que fazer de certo. E aí você tem liberdade, como fala aqui na frente, né? Que você ainda não leu. É a liberdade que a gente tem. Liberdade. Né? Liberdade. Estou livre. Estou livre. São as leis divinas na nossa consciência. E vamos levar. Porque todo mundo diz, os anjos levaram. Sim, mas são essas leis divinas que vão nos levar onde nós verdadeiramente devemos estar. Como disse Joana, eu não posso estar onde meus pés não me levaram. Não é? Então, eu vou estar aonde os meus pés me levaram, aonde os anjos me levaram. Eu respeitei as leis divinas porque elas estão na minha consciência. Com o meu livre-arbítrio, eu sigo essas leis. Então, quando eu desencarnar, é o momento da minha morte, é o momento da minha avaliação. No momento que eu deixo essa matéria e, como um ser mais livre, eu vou para o plano espiritual e, no plano espiritual, eu vou ver aonde eu vou estar. Porque aí a pessoa vai dizer assim, então os anjos também levam o desequilibrado? Sim. E se os anjos são as leis divinas na minha consciência, os anjos levam
todos nós. Agora, os anjos vão levar para um lugar X, os outros anjos vão levar para um lugar Y. Porque todos serão levados pelos anjos. Porque fica parecendo que os anjos só vão levar os bons. Não. Se os anjos são as leis divinas na nossa consciência, os anjos vão levar a todos. Agora, o destino será diferente. O destino só será igual mais tarde. Mais tarde. Aí sim, mais tarde, todos terão o mesmo destino. Então é aquela coisa, né? Você sai aqui, deixa eu só abrir aqui só para poder. Sim, você sai aqui, você está aqui. Um vai para lá, outro vai para cá. Agora, mais tarde, quem está aqui, tem aqui, vai fazer isso, ó. Vai convergir para o mesmo ponto, que é o espírito puro. Mas entre a saída daqui e o de lá, tem aqui, ó, todo um caminho aqui. Porque um anjo vai trazer para cá, para cá. Agora, mais tarde, depois de muita dor, sofrimento, aprendizado, todo mundo vai convergir para o mesmo ponto, que é o ponto acima. Mas entre o ponto superior e inferior, existe todo o meio-campo, vamos dizer assim. Mas todos serão levados pelos anjos. E esses são as leis divinas, na minha consciência. Aí, é julgamento de Deus? Não. Não. Então, realmente, uma coisa maravilhosa. E né? lógica, é uma coisa lógica. Lógica. Cada um segundo as suas obras. Foi o que Com certeza, com certeza. Vou ter que reparar aquilo que eu me excedi, aquilo que eu prejudiquei, aquilo que eu... Enfim, E a tudo tem a hora, tudo tem a hora. É que a gente ainda... tinha condições, não era possível, quer dizer, condições ele tinha, mas não era possível. Para esse entendimento na nossa cabeça naquela época. Não é? Era preciso que nós tivéssemos vivido muitas experiências para hoje conseguir entender isso. Alguns companheiros ainda não conseguem, mas um dia conseguirão. E Jesus... Resistem, né? Alguns, muitos resistem. Exatamente. Porque é uma constatação que automaticamente nos leva a uma transformação, a uma mudança. E aí é melhor esquecer isso para lá, deixa para lá, vai ver que isso nem é verdade, vamos dizer assim. A gente começa a pensar assim, eu quero que os anjos me levem para um bom lugar. Então, eu vou correr atrás do prejuízo. Porque eu não quero ir para o Hades. E nós vamos ver semana que vem o que é o Hades. A gente, quem estudou a aula passada da Sueli, a gente já sabe o que é o Hades. Né? A aula passada da Sueli nos mostrou o que é o Hades. Lembra quando nós falamos dos ovóides? Que ficam ali atormentando aqueles que estão num lar desequilibrado? Esses companheiros estão ali sofrendo o processo obsessivo. E os que estão promovendo o processo obsessivo estão no Hades. A pseudo-vítima, porque não é à toa que ele é vítima, e aqueles que estão obsediando, sejam os ovoides, como escravos, sejam os magos, eles todos estão no Hades. Por quê? Porque infringiram as leis divinas. E os anjos do Senhor, da lei, levaram eles para o Hades. Então, ali está o Hades. É isso que a gente quer? Né? Muitos de nós já veio do Hades para essa encarnação. Viemos do Hades para essa encarnação. Acho que a gente já conhece a parte, hein? Isso aí a gente já passou, hein? Nós queremos sair daqui e voltar para o Hades. Não.
Queremos voltar para o Hades. Temos uma grande oportunidade. E a oportunidade de não voltar para o Hades é essa encarnação aqui. É a melhor encarnação que nós já tivemos. É essa. É a melhor. A que pode nos tirar definitivamente do Hades. Ah, eu preciso voltar para o Hades? Quem disse que você precisa? Ah, mas eu sou um espírito imperfeito. E quem disse que o espírito imperfeito não pode sair do Hades? Pode. O processo é evolutivo. Você não pode sair do Hades. Mesmo ainda sendo um espírito da terceira ordem. Não é porque você é da terceira ordem que você precisa estar no Hades. Não é? A evolução é contínua. Então vamos correr atrás para sair do Hades. Dizer tchauzinho para ele. Não quero mais voltar para o Hades. O Hades não é muito bom. Então, gente, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião de hoje. Quando for assim umas 10 para as 7, mais ou menos, a gente faz a nossa reunião de irradiação para os nossos irmãos desencarnados. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de esclarecimento, de aprendizado que Ele nos concede. É maravilhoso, né, gente? Quando a gente começa a ver a luz do fim do túnel. Ver a luz do fim do túnel. Obrigado, Senhor. Abençoe-nos, fortaleça-nos e nos potencialize as nossas vontades para que nós possamos prosseguir na nossa caminhada em busca dessa luz. Nós sabemos que o grande esforço tem que ser feito por nós. É a nossa escolha, mas te pedimos que nos ajude, nos dando um pouquinho mais de energias para que a gente possa, hoje, definitivamente, fazer a melhor escolha. Agradecemos aos espíritos amigos, a Francisco de Assis, a Jesus e a todos esses companheiros que estão aí ao nosso lado, nos ajudando, e que eles também consigam, Senhor, promover o seu próprio caminhar, porque sabemos que todos nós estamos em processo de evolução. Obrigado, Pai, ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos dar uma paradinha agora, né? Para dar uma descansadinha, e daqui a pouco a gente continua o nosso trabalho. Ó, um beijo no coração para aqueles que não estarão conosco. Obrigada, Rose, obrigada. Boa noite.